Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como prometi lá no Instagram, estou colocando aqui um vídeo desse nosso bate-papo, dessa aula breve, simples, mas muito objetiva, sobre prisão em flagrante. Um tema muito importante, que cai com muita frequência no exame da OAB, em concurso público. Então gostaria de dividir com vocês essa aula, esse bate-papo e esse tema. Estamos aqui no YouTube e eu iria pedir a sua ajuda, a sua compreensão, dá essa moral aí, se inscreve no meu canal aí, Resenha do Bona. Quanto mais seguidores tiverem, mais mecanismos nós temos para poder melhorar cada vez mais as nossas aulas aqui pelo YouTube. Então, se você puder seguir, divulgar aí, @Resenha do Bona, tá bom? Sem mais delongas, então, vamos falar sobre prisão em flagrante. Flagrante vem do latim flagrare, que significa ardência, aquilo que está acontecendo, que está ocorrendo. E todos vocês, obviamente, conhecem sobre o tema, porque é a prisão mais comum que ocorre no dia a dia das pessoas. Começar falando do artigo 301 do Código de Processo Penal. O artigo 301 diz que qualquer do povo pode prender em flagrante, ao passo que as autoridades têm a obrigação, o dever legal de prender. Então, qualquer cidadão que se deparar com um indivíduo em situação flagrancial pode dar voz de prisão a esse indivíduo. Obviamente que eu não recomendo que o leigo faça isso. Tem alguém assaltando lá com a mão armada, você vai falar: olha, você está preso, o Bonavides falou que eu posso dar voz de prisão. Não, né? Isso daí seria extremamente perigoso. Mas qualquer do povo pode dar voz de prisão. Ao passo que as autoridades têm a obrigação, o dever legal de prender em flagrante quem se encontrar em uma daquelas situações previstas no artigo 302 do CPP. Então, começamos pelo 301, dizendo que qualquer do povo poderá e as autoridades deverão prender quem estiver em situação flagrancial. Agora, vamos passar imediatamente ao artigo 302 do CPP, que trata das 4 hipóteses que o indivíduo se encontra em situação flagrancial. Aproveitar aqui, dar um gole d'água aqui, a canequinha personalizada, a Resenha do Bona, né? Então, se inscreve aí e dá essa moral pra gente. O artigo 302, ele trata das 4 hipóteses. Vamos ver uma por uma, então. A primeira hipótese fala que encontra em situação flagrancial quem está cometendo a infração. Então vamos imaginar o seguinte exemplo: você está na rua com o teu celular e aí vem um indivíduo e fala: olha, perdeu, dá o celular. Nisso a polícia passa e vê essa situação e prende esse indivíduo. Ele está em situação flagrancial? Sim. Artigo 302, inciso 1º, está cometendo a infração. Muito fácil, muito simples. O 302, inciso 2 do Código de Processo Penal. Quem acaba de cometer. O mesmo exemplo: estou com o meu celular, o indivíduo puxa o celular e leva, só que a polícia está ali, né? E pega ele 2 metros depois. Então ele acabou de cometer esse crime, está também em situação flagrancial. Esses 2 exemplos são muito fáceis e muito simples. O que complica um pouco é o inciso 3º e o inciso 4º. O inciso 3º trata da hipótese quando o indivíduo ele é perseguido logo após. E aí começa o questionamento: o que vem ser esse logo após? Esse logo após significa imediatamente, na sequência. Então o indivíduo praticou o crime, estou lá com o celular, ele puxa meu celular e sai correndo, de bicicleta, de moto. E aí alguém vê e começa a perseguir ele logo após, ou seja, na sequência, imediatamente. A lei não fala quanto tempo deve demorar essa perseguição. Essa perseguição pode demorar 10 segundos, na próxima esquina prendem ele,
pode demorar 1 hora, a lei não fala. Diz que a perseguição tem que ser ininterrupta, onde quem está perseguindo consegue visualizar o perseguidor. Então a expressão logo após, sinônimo imediatamente na sequência. Perfeito? E o inciso 4 trata de que hipótese? Trata da hipótese do indivíduo que é encontrado logo depois. Então, olha a diferença, olha a pegadinha de exame de ordem, de concurso público. O inciso 3º, quem é perseguido logo após, perseguido imediatamente, na sequência. E o 4º, inciso 4º, quem é encontrado logo depois com armas, objetos, presumindo ser ele o autor do crime. Essa expressão logo depois, encontrado logo depois, ela é mais ampla. Então, a doutrina e a jurisprudência entendem, nesse caso, que o indivíduo pode ser preso em até 24 horas se ele foi encontrado logo depois com armas, objetos, presumindo ser ele o autor daquela infração penal. Então, essas são as hipóteses em que o indivíduo pode ser preso em flagrante. A 3 e a 4 é que confunde um pouco mais a galera, que traz eventual problema na OAB e em concurso público. Agora, uma outra pergunta muito importante. Se um indivíduo assalta alguém às 10 horas da manhã, e no mesmo dia, às 4 horas da tarde, ele vai na delegacia e fala para o delegado: fui eu o autor daquele crime. Se o delegado prender ele em flagrante, a prisão é legal ou é uma prisão ilegal? Se você prestou atenção, você vai saber responder. Ele praticou o crime às 10 horas da manhã, às 4 horas da tarde do mesmo dia, foi lá e se apresentou espontaneamente na delegacia. E o delegado prende ele. A prisão é legal ou ilegal? É uma prisão ilegal. Por quê? Porque quando o delegado prendeu ele, ele não estava em nenhuma das hipóteses do artigo 302 do CPP. Ele não estava cometendo crime, ele cometeu às 10 horas da manhã. Não acabou de cometer, são 16 horas e ele cometeu às 10 horas da manhã. Ele não foi perseguido e ele também não foi encontrado. Perfeito? Então, a prisão é ilegal. Se o delegado prendeu o seu cliente, você deve entrar com o relaxamento da prisão em flagrante, que cabe exatamente para as prisões ilegais. Perfeito? Bom, feitas essas considerações, vamos agora passar a algumas espécies de flagrante que também é importante você conhecer para a OAB, para concurso público e você também que vai advogar. Então, a primeira espécie que eu queria passar para vocês trata do flagrante preparado ou flagrante provocado. Guardem esse nome, gente. Flagrante preparado. O que ocorre nesse caso? Nesse caso, na verdade, a polícia, ela prepara toda uma situação. Então, ela prepara uma situação fática, onde você acredita que é o protagonista daquele evento, mas não é. Exemplo clássico: um policial pega um carro, deixa em um local ermo, e aí deixa os vidros abertos, e lá dentro do carro deixa a carteira com dinheiro, notebook, celular, e ele se esconde. O indivíduo passa, olha aquela cena, o carro aberto, com dinheiro, celular, etc., e pega todos aqueles objetos. Nisso, o policial que estava escondido, que preparou, que armou toda essa cena, vai e prende esse indivíduo. Essa prisão é ilegal. Inclusive, nós temos a súmula 145 do STF que trata desse tema.
Quando o flagrante é preparado, a prisão é ilegal. Perfeito? Porque o indivíduo, na verdade, ele foi induzido à prática daquele crime com a preparação do policial. Então, é hipótese de flagrante ilegal. A segunda hipótese, de forma também muito simples, trata do flagrante esperado. Olha a diferença. O primeiro que eu acabei de explicar é o flagrante preparado, ilegal. E o flagrante esperado? Nesse, a polícia só espera. Esse é o flagrante legal. Vamos para o seguinte exemplo. O policial recebe uma denúncia anônima que aqui na esquina vai ter um assalto, um sequestro. O policial vai até lá e fica aguardando. Ele espera. Se tiver realmente um crime, ele vai atuar. Alguém foi lá praticar um crime e ele vai prender. E ele estava lá em razão dessa denúncia anônima. Ele não preparou nada, ele simplesmente esperou. Se não tiver crime, ele vai embora. Pode ter sido um trote, o indivíduo que ia praticar o crime desistiu, várias hipóteses. Perfeito? Então a diferença, no primeiro, a polícia prepara e o indivíduo é induzido à prática daquele crime e, portanto, é ilegal. Nesse segundo exemplo, a polícia espera que o indivíduo pratique um crime. Se o indivíduo praticar, ele vai lá e prende. Perfeito? Flagrante esperado é o flagrante legal. A terceira hipótese trata do flagrante prorrogado ou retardado. Esse daqui, os alunos de forma muito comum acabam se confundindo e errando em prova e em concurso. No flagrante prorrogado ou retardado, tem que existir uma autorização judicial e o superior hierárquico do policial tem que ter conhecimento que ele se infiltrou em uma organização criminosa e ele vai esperar o melhor momento para poder prender todo mundo. Como eu disse lá no começo desse nosso bate-papo, a polícia tem a obrigação, o dever de prender quem está em situação flagrancial. Mas aqui o policial ele não prende no primeiro momento, ele retarda a atuação dele e prorroga a atuação dele para um momento posterior melhor. Esse tipo de prisão, como eu disse, tem que ter autorização do juiz, está previsto na Lei de Organizações Criminosas, a Lei 12.850 de 2013, e também na Lei de Drogas, a Lei 11.343/06. Então, nessas duas hipóteses, o juiz autorizando, o seu superior tendo conhecimento de tudo, o policial retarda, prorroga a atuação dele. Um exemplo, ele entra numa organização criminosa, se infiltra nessa organização e a organização vai vender amanhã, por exemplo, 10 quilos de cocaína. Ele poderia prender os indivíduos, mas ele sabe que daqui 15 dias não vão vender 10, mas vão vender 100 quilos de cocaína e vão ter mais pessoas envolvidas. Então o que ele faz? Ele não prende nesse primeiro dia, ele prorroga a prisão, ele retarda essa prisão e aí quando forem vender 100 quilos, ele vai lá e prende todo mundo. Então essa é uma prisão legal, desde que cumprido todos esses requisitos que eu falei para vocês. E por fim, nós temos o flagrante forjado. O flagrante forjado é um flagrante, como o próprio nome diz, ilegal. O mal policial, ele forja aquela situação. Exemplo clássico, você está, por exemplo, passando por um comando pela polícia. O policial vai revistar o seu carro e de repente ele tira do bolso dele um pacote de cocaína e joga no teu porta-mala. E ele te chama e fala: vem aqui, olha o que eu encontrei no seu carro, e tira lá a cocaína.
e com isso ele prende o indivíduo em flagrante por tráfico. E aí, possivelmente, ele vai pedir uma propina, né? E vai falar, olha, eu achei isso daqui, se você me pagar tanto, isso daqui pode sumir. Então ele forjou aquela situação. Observem que a diferença do flagrante forjado lá para o flagrante preparado, no preparado ele preparou a ação e eu agi acreditando que estava praticando um crime, que era impossível eu praticar porque ele preparou a cena. Aqui no flagrante forjado eu não fiz nada, ele forjou a situação e acabou me prendendo para querer ganhar uma grana, propina, corrupção. Então essa é a hipótese do flagrante forjado. E para finalizar, eu queria falar no flagrante dos crimes permanentes. Exemplo clássico, o sequestro. Então, enquanto os sequestradores estiverem com a vítima, eles podem ser presos, porque esse crime perdura durante um tempo, permanece durante um tempo. Então, os sequestradores estão lá com a vítima 40 dias. Eles podem ser presos no primeiro dia, no 20º ou no 40º. Enquanto estiverem com a vítima, a situação flagrancial perdura. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Foi muito rápido, muito simples, muito objetivo esse nosso bate-papo. Uma vez mais te peço, se inscreva aí no canal Resenha do Bona. Se eu tiver um feedback legal dos meus queridos alunos e de todos os alunos do Brasil aí afora, com certeza voltarei a fazer vários vídeos com outros temas. Prisão preventiva, prisão temporária, júri e etc. Tá bom? Aguardo o teu retorno. Se inscreve aí, @Resenha do Bona no YouTube, @PRBonavides no Instagram. Valeu, obrigado!